No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o diálogo competitivo e o seu critério de julgamento. Se você estuda para concurso público ou se você trabalha no ramo de licitações e contratos, você já deve ter se perguntado qual é o critério de julgamento do diálogo competitivo. Por que essa pergunta? Porque a lei 14.133, o nosso novo Estatuto de Licitações e Contratos, ele não falou qual é o critério de julgamento aplicável ao diálogo competitivo, beleza? Então, primeira coisa, né? O diálogo competitivo. Vamos fazer um panorama aqui rápido? Pessoal, o diálogo competitivo foi uma modalidade de licitação nova, foi uma novidade na Lei 14.133, tendo em vista que não existia essa modalidade no nosso ordenamento jurídico. Foi uma novidade, tá? E por que é bom enfatizar isso? Porque o pregão, que foi uma novidade na lei, apesar dele ter sido uma novidade na lei de licitações, o pregão já existia no ordenamento jurídico brasileiro. Como? De acordo com a lei do pregão, a lei 10.520. Com a lei 14.133, o pregão, a lei dele, né, a lei 10.520, foi revogada e o pregão foi inserido no Estatuto Licitatório. Então ele também foi uma novidade na lei, mas ele não era uma novidade no Brasil. O diálogo competitivo não, tá? Ele foi uma total novidade, beleza? Eu peguei aqui os slides lá do nosso curso de licitações e contratos, gestão de contratos, no qual eu tenho aí, que eu ministro, só para a gente relembrar algumas coisas, tá? Para quais contratações o diálogo competitivo ele é cabível, tá? Para obras, serviços e compras, tá? Eu coloquei essas anotações aqui só para vocês relembrarem, tá? A administração ela vai realizar diálogos. E quando a gente fala diálogo, a gente fica preocupado, né? Poxa, se é um diálogo, é algo subjetivo? Não. A própria lei fala: a administração realiza diálogos mediante critérios objetivos, beleza? Aí a gente também falou, né, que os licitantes apresentam as propostas após o encerramento dos diálogos, tá? Por que é importante isso? Porque o diálogo competitivo, ele é dividido em duas fases. A fase do diálogo, na qual o objetivo final é você indicar uma solução. Indicou a solução, finalizou a fase do diálogo. E aí começa a fase da competição. Beleza? E aí lembra que para que eu vou utilizar o diálogo competitivo, né? Em quais situações? E basicamente, de forma bem resumida, ele é utilizado para situações que envolvam inovações, adaptações, situações que não haja possibilidade de definir as especificações técnicas. Então, eu costumo dizer que o diálogo competitivo ele é uma modalidade residual. Quando você não conseguir utilizar as outras, se não tiver nada que caiba nas outras, você vai utilizar o diálogo competitivo, tá? Evidentemente, conforme os critérios que a lei define. Mas, por exemplo, se eu vou fazer uma obra, de maneira geral, eu posso utilizar a concorrência, tá? A não ser que eu tenha uma situação como essa, de inovação, adaptação, que eu não consiga definir as especificações técnicas. Então, nesse caso, eu vou para o diálogo competitivo. Mas, como regra geral, eu utilizo concorrência. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para os slides aqui, tá? Vamos para os slides? Vamos abrir os slides aqui. E aí, vamos trazer essa reflexão, tá? Eu quero que a gente reflita sobre o diálogo competitivo e o seu critério de julgamento, tá? Então, aqui a gente tem que responder essa pergunta. Qual é o critério de julgamento do diálogo competitivo? Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa, lá no nosso artigo 33, lá da nossa lei de licitações, nós temos quais são os critérios de julgamento, tá? Vamos relembrar: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso do pregão, e maior retorno econômico. Então vamos lá. Desses critérios aqui, quais ou qual é mais cabível, é mais aplicável ao diálogo competitivo, tá?
Então, primeiramente, vamos fazer umas reflexões. Primeira coisa, quando a gente fala do maior lance, a própria lei, ela já fala, o maior lance no caso do leilão. Leilão é uma modalidade. Então, primeira coisa que tem que ter na sua cabeça, o critério de julgamento maior lance é para qual modalidade? Leilão. Então, você já exclui o maior lance para o diálogo competitivo. Por quê? Porque o maior lance, a lei já falou, o maior lance, ele é do leilão. Os dois andam juntos. Se eu vou fazer um leilão, o meu critério de julgamento é o maior lance. Então já tira o maior lance do diálogo competitivo. Beleza? Tá. Aí vamos lá. O critério de julgamento do diálogo competitivo. A lei, ela nos dá algumas pistas? Ela fala alguma coisinha para a gente conseguir interpretar? Vamos olhar, tá? E aí eu coloquei bem aqui no é o artigo 32, inciso 1º, que trata, né, do diálogo competitivo. O que a lei fala? A lei fala o seguinte, ó, a administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, ou seja, acabou a fase do diálogo, você encontrou a solução, então vou colocar aqui, ó, diálogo foi concluído, então fase do diálogo acabou. A administração deverá, depois que a fase do diálogo acaba, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase do diálogo e iniciar a fase competitiva. Lembra o que eu falei, o diálogo competitivo tem duas fases, fase do diálogo, fase da competição, beleza? Com a divulgação de edital, contendo a especificação da solução. Lembra que na fase do diálogo, você vai encontrar a solução para o seu objeto, tá? Contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para quê? Para a seleção da proposta mais vantajosa. Grava isso aqui. No diálogo competitivo, o objetivo é nós selecionarmos, realizarmos a seleção da proposta mais vantajosa. Vantajosa. No inciso 10, fala o seguinte, ó, a administração definirá a proposta vencedora de acordo com os critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a seleção, assegurada a contratação mais vantajosa. De novo. Então, a pista que a lei nos deu foi essa aqui. Então, o que você tem que ter em mente? No diálogo competitivo, eu vou ter minhas duas fases, a fase do diálogo e a fase da competição. Na fase do diálogo, eu vou encontrar a minha solução. Aí eu entro na fase da competição, que de fato você vai ter ali a competição entre os participantes, tá? E qual que é o critério? Qual que é o objetivo? O objetivo é selecionar a proposta mais vantajosa, beleza? Então, guarda isso. Aí quando a gente volta, eu faço a seguinte pergunta para vocês. As duas primeiras propostas, menor preço e maior desconto, as duas, qual que é o objetivo do menor preço e do maior desconto? Você chegar na proposta mais barata, na proposta que vai trazer um menor dispêndio para a administração. Ou seja, se eu tenho um orçamento estimado de R$ 1 milhão e eu vou julgar conforme o menor preço ou maior desconto, não importa. Qualquer das duas que eu utilizar, o objetivo final é eu ter a proposta com menor valor, a mais barata, podendo assim dizer. Aí você pode se perguntar, né? Uai, Guilherme,
Se as duas é basicamente a mesma coisa, o objetivo é o menor dispêndio, por que eu vou escolher usar uma ou outra? Isso aqui a gente pode deixar para outro vídeo, né? Mas é interessante você utilizar o maior desconto, tendo em vista que o desconto vai ser linear, tá? E o TCU, ele fala muito sobre o jogo de planilhas, que acontece muito nas contratações. Utilizar o maior desconto, você vai conseguir evitar o jogo de planilha, mas isso é algo bem mais específico, tá? Para nós aqui no diálogo competitivo, o que você tem que entender é, menor preço e maior desconto visa o menor dispêndio, tá? O menor valor. E aí eu pergunto para vocês, será que o fato de eu ter a proposta mais barata vai ser a proposta mais vantajosa? Porque lembra o que a lei falou. A lei fala que a proposta tem que ser a mais vantajosa. A mais vantajosa vai ser a mais barata? Talvez. Ou talvez não. Então, pessoal, no caso do menor preço e maior desconto para o diálogo competitivo, eu, Guilherme, não considero os mais adequados. Você utilizar somente o valor, vai ser a mais barata, o menor preço ou maior desconto, para utilizar como critério de julgamento no diálogo competitivo, para mim, não está congruente, não está indo ao encontro do que a lei fala de seleção mais vantajosa, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Não é adequado se basear somente em aspectos financeiros, pois a lei estabelece que a proposta tem que ser a mais vantajosa. Isso não é eu que estou falando, tá? A lei fala que a proposta tem que ser a mais vantajosa, tá? Seleção da proposta mais vantajosa. E, de novo, na minha opinião, nem sempre a mais vantajosa vai ser a mais barata. Lembra que o barato sai caro? Muitas vezes a administração pública, muitas vezes não, né? Na maioria das vezes, a administração pública seleciona somente pensando na mais barata, no menor preço ou no maior desconto, e muitas vezes o resultado disso não é interessante, tá? Então, para o caso do diálogo competitivo, a lei já foi clara. Tem que ser a mais vantajosa. Então, na minha opinião, utilizar menor preço ou maior desconto para o diálogo competitivo não é adequado. Por quê? Porque você só estaria considerando aspectos financeiros, tá? E nem sempre o mais barato é o mais vantajoso, tá? Então eu vou excluir aqui. Ó, de 6 propostas, de 6 critérios de julgamento, nós já tiramos 3 aqui. Beleza? Próxima. Melhor técnica ou conteúdo artístico. O terceiro aqui. E aí, pessoal? Pessoal, aqui a gente tem que pensar um pouquinho, né? Quando a gente fala da melhor técnica ou conteúdo artístico, vamos lembrar que a competição, você tem uma competição, evidentemente, tá? Mas na melhor técnica ou no conteúdo artístico, a competição ela já vai ocorrer na eleição no melhor projeto. Então, por exemplo, eu já vi edital cujo critério de julgamento era melhor técnica ou conteúdo artístico e a contratação era de fotografias, tá? Era tipo fotografias. Então, nesse caso, a competição que vai existir vai ser na própria eleição do melhor projeto, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. A competição ocorre
na eleição do melhor projeto. Então, por exemplo, a gente quer fazer uma fotografia do centro de São Paulo. Aí os fotógrafos vão lá, fazem as fotos, e aí você vai ter ali um julgamento conforme melhor técnica ou conteúdo artístico. Então, nesse caso, a competição vai acontecer na eleição do melhor projeto. Entendeu? Então, a definição da solução é a própria competição. E aqui que está o problema para o diálogo competitivo. Lembra comigo, no diálogo competitivo, vou até anotar aqui, vou colocar aqui, ó. Não, eu coloquei aqui já, né? No diálogo competitivo, vamos lembrar novamente, existe duas fases. Se eu for utilizar o critério de julgamento melhor técnica ou conteúdo artístico para o diálogo competitivo, eu não vou ter as duas fases. Por quê? Porque a minha solução, que vai ser o meu projeto, que nesse caso eu dei um exemplo de fotografias, a definição dessa solução, dessa fotografia, já vai ser a competição. Eu não vou ter duas fases, eu vou ter uma fase só. A minha competição vai ser já na definição da solução. Então, na minha visão, melhor técnica ou conteúdo artístico não é cabível. Ok? Por conta disso. Porque eu vou eleger o melhor projeto, tá? E nessa eleição do melhor projeto já é a competição. Ok? Então, as duas fases do diálogo competitivo seriam simplesmente uma. Então, para mim, não entraria na definição do diálogo competitivo, no que a lei prescreve, ok? Próxima, vamos passar a técnica e preço e vamos lá para o maior retorno econômico, tá? Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala do maior retorno econômico, eu quero que vocês lembrem que no maior retorno econômico, o objetivo são contratos de eficiência, tá? Contratos de eficiência. Lembra que no maior retorno econômico, vamos anotar aqui, a remuneração ela é com base na economia gerada. Então vamos anotar aqui, remuneração com base na economia gerada, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você vai fazer uma contratação, você quer fazer uma usina de energia fotovoltaica para você gerar energia para o seu órgão. Você pode fazer com base no critério de julgamento maior retorno econômico, tá? Você estabelece ali um percentual de economia de energia e a remuneração do contratado vai ser com base nisso. Então, os contratos com maior retorno econômico, sendo o critério de julgamento maior retorno econômico, visa isso. Contratos de eficiência remunerados com base na economia gerada. E aí eu pergunto para vocês, será que o diálogo competitivo poderia ter como critério de julgamento o maior retorno econômico? E aí, o que você acha? Pessoal, na minha visão, sim. Na minha visão, o maior retorno econômico pode ser um critério aplicável ao diálogo competitivo. Por quê? Porque eu posso fazer a minha fase do diálogo, eu posso definir a minha solução, lembrando que essa solução vai ter que gerar alguma economia, vai ter que ser alguma solução que atenda os critérios do maior retorno econômico e depois eu faço a minha competição, tá? Para mim é possível sim, tá? É possível. Eu não vejo nenhum óbice aqui. Então vou colocar, ó, é possível. Vou circular aqui. Então, já chegamos a uma resposta, tá? Chegamos a uma resposta. O maior retorno econômico, na minha análise, ele é possível, tá? Para o diálogo competitivo. Por quê? Porque eu vou elaborar uma solução,
Lembrando que o meu contrato vai ser um contrato de eficiência. Lembrando que o pagamento do contratado, da contratada, vai ser com base na economia gerada, e aí eu faço a minha fase do diálogo, estabeleço a solução e depois eu vou ter a competição. Beleza? Então, maior retorno econômico poderia ser, na minha análise. E a técnica e preço? Tá? Só tá sobrando ela agora, né? Vamos lá então. Pessoal, antes da gente ir para técnica e preço, eu queria mostrar para vocês outra coisa, tá? Existe uma diretiva lá da União Europeia, tá? Que trata sobre licitações e contratos. O que que acontece? Lá nesse documento nós temos o diálogo concorrencial, tá? Que na nossa análise é muito parecido com o diálogo competitivo, tá? Então existe o diálogo competitivo lá na União Europeia, existe com esse nome aqui, diálogo concorrencial. Na minha análise é bem parecido, tá? E aí eu pergunto para vocês, nessa diretiva da União Europeia, foi estabelecido o critério de julgamento? Vamos olhar aqui, olha só. Os contratos são adjudicados exclusivamente com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa, tá? De novo, o que a Lei 14.133 também fala, tá? Além de ser vantajosa, tendo em conta a melhor relação qualidade e preço. Então, olha só. Lá na União Europeia, o diálogo competitivo, que lá é chamado diálogo concorrencial, peraí que ficou feio, né? Concorrencial, lá fala que tem que ser a mais vantajosa, mas lá fala que tem que respeitar a melhor relação qualidade e preço. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Ah, Guilherme, mas isso daí é em outro país, é em outro local. Não tem problema, pessoal. Se a nossa lei ela não traz o critério de julgamento para o diálogo competitivo, nós podemos analisar as experiências internacionais e verificar se dá para a gente ter uma situação semelhante aqui. E eu já falo para vocês. O que eu falei para vocês? Menor preço e maior desconto não são cabíveis. Por quê? Porque você só analisa aspectos financeiros. E essa diretiva da União Europeia, ela vem nesse sentido, tá? Olha só, o que eu tenho que analisar? O preço, mas também a qualidade. E aí, pessoal, aí que entra. Na minha análise, e agora é a conclusão do vídeo, qual é o critério de julgamento mais coerente para o diálogo competitivo? Na minha visão, é a técnica e preço, tá? A gente vai ler o que a Lei 14.133 fala da técnica e preço, mas eu já estou adiantando para vocês. Por todos esses motivos, tá? Lembra que o diálogo competitivo, o objeto tende a ser complexo. Porque se fosse uma coisa simples, você faria por outras modalidades. Se for uma obra normal, que você tem ali todos os critérios definidos, você faz concorrência. Se é um serviço ali especial, você faz concorrência. Se é um serviço comum, você faz pregão. Se você vai utilizar o diálogo competitivo, é porque o seu objeto ele é complexo. Ele se trata de inovações, ele se trata de situações que você não conseguiu definir muito bem. Então você parte para o diálogo competitivo. E analisando tudo isso, e analisando a diretiva da União Europeia, a própria União Europeia fala, olha só, o critério da proposta tem que ser a mais vantajosa e tem que respeitar essa relação aqui, qualidade e preço. Então, eu bato o martelo aqui. Ah, Guilherme, mas você falou que o maior retorno econômico também é possível. Na minha visão, é possível sim, tá? Mas lembra que o maior retorno econômico, ele tem uma relação com contratos de eficiência. Então, o objeto que será contratado mediante diálogo competitivo tem que ter esse requisito aqui. Tem que ser um contrato de eficiência. Tem que ter uma remuneração com base na economia gerada. Então, o maior retorno econômico vai sim ser aplicado ao diálogo competitivo na minha análise, tá? Mas como
regra geral para o critério de julgamento do diálogo competitivo, partindo dessa análise que a gente fez aqui, eu colocaria técnica e preço, beleza? E aí, o que a Lei 14.133 fala? Olha só, técnica e preço, lá no artigo 36. Vamos lá. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital. Pessoal, isso aqui é basicamente assim. Lá no edital vai falar, olha só, 60% da ponderação vai ser para técnica, 40% vai ser para o preço, tá? E como que eu vou pontuar? Eu vou pontuar conforme critérios objetivos, tá? Perceba que a lei não está falando em nada subjetivo aqui. Beleza. O critério de julgamento de que trata o caput, né, o técnica e preço, será escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para as contratações de... Aí aqui, pessoal, ele fala algumas contratações que são cabíveis ou julgamento por técnica e preço. Então, por exemplo, serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Nesse caso, o critério de julgamento técnica e preço vai ser preferencialmente empregado. E aqui ele vai falar do inciso 2º, 3º, 4º e aí chega no 5º. Presta atenção. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução. Pessoal, presta atenção, isso daqui é uma coisa complexa, é uma coisa inovadora, é uma coisa diferente, uma solução específica, alternativa, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade quando suas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivos definidos no edital de licitação. Pessoal, isso aqui está muito parecido com o diálogo competitivo. Então, mais um motivo para a gente bater o martelo, tá? O critério de julgamento mais cabível, mais plausível para o diálogo competitivo é qual? Técnica e preço, tá? Alternativamente, pode utilizar o maior retorno econômico, caso você tenha um contrato de eficiência com remuneração baseada na economia gerada. Entenderam, pessoal? Gostaram disso aqui? Se isso aqui cair numa discursiva para concurso público, você vai saber discorrer? Eu espero que sim, tá? Se no seu ambiente de trabalho você tiver com alguma dificuldade em definir o critério de julgamento do diálogo competitivo e esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo, beleza? Então, pessoal, isso aqui é uma reflexão, tá? Então, vamos deixar o martelo batido. Técnica e preço é o mais plausível, alternativamente maior retorno econômico, tá? É claro que a gente tem que esperar os tribunais de contas, né, o Tribunal de Contas da União, os acórdãos que eles vão proferir relativo ao diálogo competitivo para ver se eles irão nessa linha aqui, tá? Eu espero que sim, porque eu vou estar bem na fita, né? Então, beleza. Pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, manda o like, compartilha, me siga lá no Instagram, Espíndola Concursos. Espero que você tenha gostado e fui!